boa noite. Hoje está frio, né? Então, como está frio e a nossa tireoide trabalha mais, ela aumenta o nosso metabolismo, a gente fica mais ágil no pensamento. Então, eu vou dar uma abusada de vocês. Hoje vamos fazer uma ginástica de neurônios e a gente vai dar uma filosofada aqui. Então, eu sei onde é que eu vou começar, não sei onde é que nós vamos terminar, mas nós vamos falar sobre o acaso. Vamos filosofar sobre o acaso. Vocês sabem que a palavra, em português, o prefixo a significa negação, né? Então, por exemplo, agenesia é não formação, né? É ausência de formação. E a palavra acaso, o a é o prefixo de negação do caso, da causa. Então, uma coisa, quando a gente usa a palavra acaso, a gente está querendo dizer que alguma coisa não tem causa, tá? Bom, aí a gente vai para duas opções. A primeira opção é não tem causa conhecida. Então, se eu estou usando a palavra acaso porque não tem uma causa conhecida, aquilo que eu estou estudando, então eu estou admitindo que tem causa, só que eu não sei qual é. Certo? Então, ainda tem causa. Mas se eu estiver usando a palavra acaso, admitindo que não existe causa, aí nós vamos ter que discutir isso. Será que existem coisas que não têm causa? Se eu admitir racionalmente que algo não tem causa, eu estou admitindo que o nada criou alguma coisa. Não é? Será que o nada cria alguma coisa? A gente está, hoje, a física está descobrindo que o nada não existe. Né? Não é que não existe nada no nada. É que o nada não existe. Hoje, por exemplo, a física nos diz que não existe vácuo. O que seria o vácuo? Seria a ausência de tudo. Seria um espaço que não tem nada lá dentro. Hoje se admite que isso não existe. Que mesmo onde a gente não identifica alguma coisa, tem alguma coisa lá. Que eles têm chamado de matéria escura. Não é? Então, o nada não existe. Se o nada não existe, como é que ele cria alguma coisa? E vamos supor que exista algum lugar que não tem nada. Esse nada vai criar alguma coisa? Vocês sentiram o tom do negócio hoje? Como é que vai ser legal? Então, eu falei que vocês têm que acionar aí os seus neurônios. Então, uma vez eu estava discutindo com um ateu, materialista, e ele dizia para mim que o fato de eu acreditar em Deus significa que eu sou um místico. Tá? Eu admito ser místico, porque o que a palavra místico significa? Ela vem de mistério. A palavra mística, você admitir que é um místico, você está admitindo que existem coisas que você não conhece, mas que você sabe que elas existem. Mesmo que você não saiba quais são essas coisas. Não é? Agora, o que eu não aceito é que digam que eu sou uma pessoa que acredita no sobrenatural. O que a palavra sobrenatural significa? Alguma coisa que está acima da natureza. Bom, a natureza, na minha forma de pensar, são as leis universais, as leis divinas. E nada está acima das leis divinas. Tá certo? Então a gente tem que pensar que a natureza existe porque existem leis que são leis universais e perfeitas. Por isso são imutáveis. E tudo que existe, existe dentro dessas leis. Portanto, nada é sobrenatural. Não existe nada sobrenatural. Mas o místico é a admissão da minha ignorância. Então, vamos lá. Eu acho que eu sou místico, porque eu sou ignorante. Tá? Mas, ele dizia num tom de que assim, eu era um místico no sentido de eu acreditar, de eu ser um crente, de eu acreditar em coisas
que a ciência não pode identificar ou que são criadas pela imaginação dos seres humanos, né? Bom, eu fiz um desafio para ele, eu perguntei assim para ele: você tem uma hipótese que me explique o início do universo? Aí ele deu uma risadinha e falou assim: claro, todo mundo sabe disso, já se explica isso na escola. Foi o Big Bang. O Big Bang foi uma explosão que deu origem ao universo. E esse universo está se expandindo, ainda está se expandindo. Tá, eu aceito isso. O que tinha antes do Big Bang? Aí ele falou: nada. Eu falei: então, você acredita que o nada criou o universo e eu sou o místico? Tem alguma coisa errada aí, não é? E eu usei o místico com o mesmo significado que ele usou para mim. Bom, aí ele pergunta assim: e o que você acha que tinha antes do Big Bang? Eu falei: eu não sei, mas tinha alguma coisa que causou o Big Bang. Ah, então essa coisa é o que para você? Eu falei: não sei, mas é alguma coisa que gerou o Big Bang. E esta coisa que gerou o Big Bang tem que ter sido gerada por outra coisa. E essa outra coisa por outra coisa. E essa outra coisa por outra coisa. E por outra coisa, por outra coisa, por outra coisa. Até quando? Sempre. Só que o sempre, geralmente a gente fala o sempre para frente. O sempre para trás, o que é? É o eterno. A palavra infinito, aí vamos lá de novo para o português. In é o prefixo que significa o quê? Não. Infinito é o que não tem fim. O que não tem fim tem começo? Pode ter, pode não ter. A palavra não se refere ao começo, ela só se refere ao fim. Agora a palavra eterno, ela tem o significado que é algo que nunca começou e nunca vai terminar. Não é? Cabe isso na cabeça de vocês? Complicado, né? Por quê? A gente até discutiu isso no ESD. Se não tem fim, qual é o meio? E se não tem começo? Aí ferrou, né? Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Porque todas essas referências, elas são referências que nós usamos a partir de um conceito de tempo. E o nosso tempo, ele é linear, da maneira como a gente vê. Então, tudo tem começo, meio e fim, não é? Só que, se eu admitir que alguma coisa começou sem uma causa, eu estou admitindo que o nada criou alguma coisa. E isso é racionalmente, logicamente impossível, não é? Tá, até aí nós concordamos. Mas o que isso tem a ver com Deus? Bom, o que é que começou tudo? Se não teve começo, quem que começou tudo? Vocês percebem que a gente entra num beco sem saída? Por quê? Porque nós não temos referencial. Então, para onde que a gente vai? Para onde a gente tem referencial? Logicamente e racionalmente, eu tenho que admitir que nada aconteceu sem causa. Portanto, o acaso não existe. Porque existe causa para tudo. E se eu for regredir na causa, da causa, da causa, da causa, da causa, da causa, eu não termino nunca a causa. Então, que tal a gente criar um conceito de causa primária? E colocar o nome desse conceito de Deus. Resolve ou não resolve o problema? Resolve um problema lógico e racional, que não tem nada a ver com a fé. Parafraseando um neurocientista canadense chamado Mário Beauregard, ele diz assim, que hoje em dia, o que a gente tem de conhecimento de ciência, tem que ter muita fé para ser ateu. Por quê? Porque você tem que acreditar em alguma coisa que não é crível, que é que o nada gerou alguma coisa, que a desordem gerou ordem, que o caos
gerou o progresso. Né? Aí você fala assim, mas esse Deus que você está falando não é o Deus que a gente fala nas religiões. Eu concordo. Por quê? Porque nós somos muito pueris ainda quando a gente fala de Deus. Né? A gente fala de Deus projetando um Deus que é parecido conosco. Quando Jesus falou que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente inverteu o raciocínio. E a gente criou um Deus à nossa imagem e semelhança. Então a gente acha que Deus é alguém, para começar. Deus não é alguém. Deus criou todos. Ou que Deus é alguma coisa, que também não é. Deus criou tudo. Ele vem antes de todos e antes de tudo. Então ele não é um ser e ele não é uma coisa. E Kardec já concordava com isso, porque quando ele fez a primeira pergunta do Evangelho, ele pergunta que é Deus. Ele não põe quem nem o que. Espertinho ele, né? Por quê? Porque ele sabia que era uma armadilha ele perguntar quem é Deus. Se ele perguntar quem é Deus, ele está admitindo previamente que Deus é alguém. Agora, nós projetamos este Deus. E nesse Deus projetado, a gente projeta o que a gente conhece. O que é que a gente conhece? A gente conhece a gente mesmo. Então a gente projeta em Deus as virtudes que a gente admira nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente projeta em Deus também os defeitos. E isso é uma herança que a gente traz do politeísmo. Que os gregos, os romanos, eles tinham vários deuses. E cada deus tinha uma virtude e um defeito. Né? Eles faziam as coisas erradas, os deuses deles. E a gente continua fazendo isso com esse Deus que a gente botou, que a gente criou. Então a gente criou um Deus Pai. Deus é Pai? Sim, se Ele criou tudo e todos, e Ele nos criou, a gente pode dizer que Ele é Pai. Mas Ele não é um velhinho de barba branca sentado num trono. Isso daí é uma projeção nossa, é o Deus antropomórfico. É um Deus que parece o homem. Então ele já é uma criação da nossa cabeça. E mais ainda, a gente coloca esse Deus perfeito e bondoso, mas que bota você de castigo, mas que te pune, mas que te manda para o inferno, mas que te manda para o céu. Isso daí é a nossa projeção sobre Deus. Então, se ele é causa primária, eu tenho que desvincular esse Deus da nossa imagem antropomórfica. Como é que a gente faz isso? Se é difícil imaginar uma coisa que sempre foi, que é eterna, como é que eu desvinculo isso de uma imagem antropomórfica? Porque o que a gente conhece do nosso planeta, o top de linha da evolução intelectual, somos nós mesmos, é a nossa espécie. Então a gente vai projetar o que a gente conhece para trás. O que tem para frente a gente não conhece, então a gente estima segundo as nossas expectativas. E aí, como é que a gente faz para chegar perto de Deus? A gente pega uma figura humana que seja a mais próxima possível do Criador. Quem é essa figura para a gente? Jesus. Jesus é o cara, porque ele é um ser, né? Esse é nosso irmão, que é o mais próximo que a gente tem de Deus, tá? Quanto próximo Jesus é de Deus? Não sei, mas eu sei uma coisa, ele é o cara aqui no nosso planeta. O nosso planeta faz parte de um sistema solar que tinha 9 planetas, foi rebaixado para 8, que tiraram o Plutão da conversa, né? Então nós estamos, só aqui no sistema solar, nós somos 8 planetas. Então tem que ter 8 caras, tipo Jesus, um em cada planeta. E obviamente tem um outro cara que cuida do sistema solar, que deve ser o chefe dos outros caras que cuidam dos planetas. Vocês estão entendendo ou não? Esse sistema solar está numa galáxia que tem milhões, bilhões de outros planetas. E obviamente essa galáxia deve ser comandada por algum cara
que chefão, né? Essa galáxia faz parte de um universo que tem bilhões de galáxias. Tá ficando complicado, não tá? Se Jesus está ficando pequenininho, imagina a gente, né? Agora imagina, será que nós temos só um universo? Será que Deus só criou um universo? Ele é eterno. O que ele estava fazendo antes? Estava dormindo? Não, ele sempre criou. Então deve ter bilhões de universos. Onde é que isso termina? Em Deus. Como conceito lógico e racional. Então Deus passa a ser, como os Espíritos disseram na primeira questão, causa primária de todas as coisas. O que é a causa primária? Que é primário de simples? Não, que é primário de primeiro, de começo. Começou tudo que existe. Certo? Então, o que é uma causa primária? A causa de tudo, mas é a causa imediata de tudo. Qual é a diferença entre causa primária e causa imediata? Então, por exemplo, quem é a causa imediata desta mesa? A madeira. Só a madeira causou esta mesa? O marceneiro. Então, alguém, não é, desenhou a mesa, foi lá, pegou a madeira, cortou a árvore, cortou a madeira, pegou cola, e foi lá e construiu essa mesa. Essa mesa foi criada por Deus? A resposta seria depende. Deus criou tudo, então ele criou a mesa, porque ele criou o marceneiro, ele criou a árvore, tá, mas assim, vamos lá, o marceneiro, quem criou o marceneiro? Será que foi Deus já? Depende, é boa, né? Essa saída boa. Será que Deus criou o marceneiro? Obviamente que sim. Mas ele é a causa imediata da pessoa? Qual é a causa imediata do Décio? Eu aqui. Quem é a causa imediata? É o meu espírito. Quem foi que criou o corpo? Quem foi que moldou esse corpo? Não foi o meu duplo etérico? Meu duplo etérico não é uma projeção do meu perispírito? O meu perispírito não é uma consequência imediata do meu espírito? Do meu princípio inteligente? Então quem criou o meu corpo? Fui eu. Eu sou a causa imediata do meu corpo. Agora, o meu espírito quem criou? Foi Deus? Com certeza, como ele criou até essa mesa. Mas aonde é que Deus começa para eu dizer que ele é causa imediata de alguma coisa? Eu vou contar um truquezinho que eu uso. Tudo que não tem fim foi Deus que criou. Na minha cabeça. O que tem fim, fomos nós. Nós que eu digo, nós mesmos, não só nós aqui. Nós, Jesus e todo mundo que vem atrás dele. Ou na frente dele. Dá para entender isso? Então, por que eu falo que eu sou causa? O meu espírito é causa de Deus, que eu fui causado por Deus. Porque eu não vou terminar nunca. Porque eu vou evoluir e eu sou infinito. Então o planeta Terra também foi feito por Deus? Vai terminar o planeta. O sistema solar vai terminar. O universo vai terminar. Então quem que criou? Foi Deus? Sim. Mas qual é a causa imediata? Algum cara na escala hierárquica que foi criado há muito, muito, muito mais tempo, mas que está gerando o universo. Então você tem o cara do planeta, o cara do sistema solar, o cara da galáxia, o cara do universo. Tem que ter alguém que veio antes de tudo isso. Tá ruim o negócio? Não? Tá dando para acompanhar? Então eu penso as leis universais. A gravidade. A gravidade só funciona no planeta Terra? Não.
funciona em todo o universo, não é? A gente falar que funciona em todos os universos, aí já forçar um pouco a barra, mas eu imagino que sim. Porque as coisas que são certas e perfeitas, elas funcionam em qualquer situação. Então, a gente fala assim, nós precisamos cuidar da natureza e precisamos preservar o planeta. Por quê? Porque a natureza é frágil. Nós é que somos frágeis. A natureza é muito mais forte que nós. A gente precisa preservar a natureza porque a gente precisa preservar a gente mesmo. Então, se a gente destrói o planeta, quem vai desaparecer somos nós. O planeta vai dar um jeito. Porque dentro das leis naturais, das leis universais, existe a perfeição. E essa perfeição faz com que tudo volte ao equilíbrio de um jeito ou de outro. A gente estoura represa, a gente inunda floresta, a gente põe fogo nas coisas, a gente joga lixo no mar. E o que a natureza faz? Ela recicla. Ela faz tudo entrar em equilíbrio de novo. O grande problema é que dentro deste processo, onde é que nós ficamos? Porque nós estamos interferindo na criação. Porque nós somos também co-criadores do universo. E o André Luiz chamou isso de cocriação menor e cocriação maior. Então, Jesus, que está construindo, criando e desenvolvendo este planeta, é um co-criador maior. Nós somos co-criadores menores. O marceneiro que fez essa mesa, ele co-criou o universo. Essa mesa não existia, agora ela existe. Quem que fez a mesa? Ele. Então ele acrescentou alguma coisa no universo. E a gente faz isso o tempo inteiro. As nossas ações, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente desfaz, as coisas que a gente destrói, as coisas que a gente transforma, elas estão mudando o universo. Então nós estamos co-criando o universo. E nós somos causa primária? Não, nós somos causa imediata das coisas que a gente interfere, das coisas da natureza que a gente interfere. Tá? Então, o fato de eu analisar o acaso me chegou ao conceito de Deus, que a gente vai deixar numa caixinha guardado lá, porque não dá para discutir muito esse assunto. Não é? Por quê? Porque nós somos criados, nós somos criaturas. A criatura, ela não remonta ao Criador de maneira a explicá-lo. Não é? Ainda mais nós, que ainda estamos entrando na adolescência do Espírito. A gente está começando a perceber as coisas ao nosso redor agora. Não é? A maior parte de nós ainda somos infantis. Como é que a gente sabe disso? Qual é o comportamento de uma criança? É um comportamento egocêntrico. A criança, ela se vê como o ser principal do universo. Você lembra que a gente achava que o Sol que girava em volta da Terra, não a Terra que girava no Sol? Então, agora a gente já aprendeu que não é bem assim. Só que ainda tem gente que acha que todo mundo gira ao redor dela, que as pessoas existem para servi-la. São espíritos infantis. O que a gente está começando a aprender? Quando Jesus pede para a gente amar incondicionalmente, Ele está pedindo para a gente fazer o quê? Para a gente projetar, a gente se projetar no outro. A gente perceber que nós não somos o centro do universo. A gente é um componente do universo. E a gente integra esse universo da mesma maneira, com a mesma importância que todos os outros integram. Todos os outros mesmo. As consciências que estão no mesmo nível que a gente, as que estão acima da gente e as que estão abaixo da gente. Incluindo os animais, por exemplo. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eu começo a perceber que o que é que vai gerar o meu presente, por que é que eu estou onde eu estou, e o que é que vai ser de mim lá na frente. Né? Então a gente costuma fazer o quê? A gente costuma jogar na conta de alguém. Se não dá para jogar na conta de alguém, a gente joga na conta de Deus. Não é assim?
Então, tem um terremoto, um tsunami, mata um monte de gente. A gente faz assim, nossa, por que será que Deus fez isso? Não. Minha opinião, Deus não fez isso. Fomos nós que fizemos. Porque de alguma maneira a gente alterou o equilíbrio do planeta. O planeta, para se voltar para esse equilíbrio, ele está se mexendo. E ainda vem mais coisa por aí. Né? Por quê? Porque o nosso planeta aqueceu. 1 grau. Pois é. 1 grau derreteu a calota polar e aumentou a quantidade de água no mar. A quantidade de água no mar mudou o peso, que está mexendo as placas tectônicas, que estão mexendo o planeta. Na verdade, não está acontecendo nenhuma catástrofe. A catástrofe é para a gente. Na verdade, o nosso planeta está só se ajeitando de acordo com as condições que nós estamos dando para ele. Né? Que ninguém se esqueça que o nosso planeta aqueceu porque a gente destruiu a camada de ozônio. E que aqueceu o planeta. E nós paramos por aí? Não, nós não paramos ainda. E onde é que vai parar isso? Eu não sei. Eu não sei, lembra? Eu sou um místico. Existem mistérios que eu nem me arrisco a tentar entender. Só que o que eu acho importante dessa discussão é a gente começar a localizar a nossa realidade. Né? Então a gente começou falando de uma coisa muito longe, né, da gente, que é Deus. Quer dizer, nós estamos longe dele, ele não está longe de nós, né? A gente existe e se move em Deus, porque ele é a causa primária de todas as coisas, ele está em todos os lugares, né? Mas nós vivemos segundo as causas imediatas das coisas que nós mesmos fazemos. Então, se você pega e dá um murro na parede e quebra sua mão, a culpa é da parede? A parede é que quebrou os ossos da sua mão? Ou foi você que quebrou os ossos da sua mão? Por que a parede não quebrou os ossos da sua mão? Porque a parede, ela não veio de encontro à sua mão. Não é? Tem muita gente que atropela poste. Né? O poste estava atravessando, né, de uma maneira imprudente, e você dirigindo tranquilamente, né, não teve jeito, teve que atropelar o poste. Quer dizer, o poste não se move. Né? Agora, por que é que a sua mão quebrou? Porque você aplicou uma força sobre a parede. E uma das leis naturais é a lei da reação. Então, a mesma força que eu imprimo sobre um objeto, o objeto imprime sobre mim com a mesma direção e sentido contrário. Isso é a lei da física. Então, essa lei sempre existiu e sempre vai existir. Então, se eu não quiser quebrar a minha mão, eu não devo dar um soco na parede. E se eu der o soco na parede e quebrar a minha mão, foi sorte, foi azar, foi acaso, nada disso. Né? Fui eu que optei por dar o murro na parede. Por que eu fiz isso? Ou porque eu não conheço a lei, eu não sabia que isso ia acontecer, e aí depois que eu dei o soco na parede, mesmo que eu continue não sabendo o que é a lei, eu vou aprender que não é bom dar soco na parede. Né? Então eu não entendi que é a lei de ação e reação, eu não sei que existe uma lei da física, mas eu sei que se eu der um murro na parede eu quebro a minha mão. Então eu paro de dar murro em paredes. E é como a gente vem vindo. Agora com a ciência a gente começa a entender essas leis. E elas são irrevogáveis. São leis irrevogáveis. Por isso que eu digo que Deus não é brasileiro. Porque as leis que ele cria não tem jeitinho, não dá para reinterpretar, não é só para alguns, para outros não. Por isso que não existe sobrenatural. Não tem STF para Deus. Né? É lei e pronto. Ninguém vai ter privilégio, ninguém vai passar ou não passa. Vamos ver se é, se não é. E isso vai ser sempre, em qualquer lugar. Tá? A lei muda, a gravidade muda. Não muda. Mas se você está aqui no planeta Terra, você vai para a Lua, é diferente. Tá, é diferente porque a massa da Lua é diferente. A gravidade se manifesta diferente lá, mas é a mesma gravidade, é a mesma lei, segue as mesmas regras que segue aqui no planeta Terra. Não é? Então, quando eu tomo uma atitude por desconhecer a lei, e a lei
provoca uma reação e eu experimento essa reação, eu aprendo. Aprendo que aquilo é uma coisa que é melhor eu não fazer, ou que é melhor eu fazer. Porque a gente não aprende só com o bom, nem só com o ruim, a gente aprende com o bom e com o ruim. Não é? Em diversas situações. Às vezes você experimenta alguma coisa e fala, foi legal, aí você repete, putz, agora hoje não foi legal, aquele dia foi. Aí você pensa, por quê? O que é que teve de diferente entre aquela vez que foi legal e agora que não foi legal? Aí você vai aprendendo. Você vai evoluindo com a experiência. E é por isso que quando Deus criou, né, e Ele sempre criou e vai continuar criando, Ele criou a matéria e o princípio inteligente. Por que Ele não criou só a inteligência? Porque a inteligência criada e primitiva, ela é ignorante. E como é que ela aprende? Se relacionando com a matéria. É por isso que a gente precisa encarnar. A nossa relação com a matéria faz com que a gente experimente, que a gente aprenda as leis naturais, que são leis universais, e que são leis perfeitas. Certo? Então, se a gente foi criado por Deus, porque a gente não termina, e Deus é perfeito, então nós também somos perfeitos. Cada um de nós aqui é perfeito. Então por que a gente faz tanta bobagem? Porque a gente é perfeito, porém incompleto. Não é? A gente ainda está em aprendizado. E a nossa ignorância faz com que a gente erre. E a gente errar faz com que a gente aprenda e diminua a nossa ignorância. Então é assim. Certo? Agora, se eu sou causa primária de Deus, né? Deus é causa primária, mas o meu corpo é causa imediata da minha inteligência, eu como espírito. Com quem que eu tenho que reclamar? Se eu não fiquei com 1,70 m? Se eu não nasci de olho azul? Com quem que eu vou reclamar? Comigo mesmo. Vocês perceberam que esse é um problema? Porque assim, hoje nós estamos vivendo um período muito engraçado no planeta. Eu acho engraçado. Porque assim, outro dia eu estava acompanhando o caso de uma senhora com 100 anos. Essa senhora desencarnou, ela morreu. Aí veio a família. Por que ela morreu? Quem é o culpado dela ter morrido? Não é? Bom, eu não falei nada, mas a minha vontade era dizer assim, a culpa é dela. Porque ela nasceu. Se ela não tivesse nascido, ela não teria morrido. Não é isso? Agora, se você nasceu e com 1 ano de idade você morreu, de quem que é a culpa? Aí não depende não. Depende não. Porque, por exemplo, É a sua culpa. É a sua culpa. Aí a gente entra no Evangelho, que eu estava escolhendo o que eu ia falar, eu abri causas pretéritas, né, das nossas provas atuais. Onde eu fui parar, né? Por causa que eu fui parar no... Eu sou meu, esqueci. Pensa bem. Se a criança morreu, né? E eu não acredito em Deus, eu não posso acreditar em Deus. Nós já fizemos uma premissa que Deus é uma necessidade. Então Deus existe. E se Ele existe, criou as coisas inteligentes, então Ele é perfeito. Então não dá para pôr a culpa em Deus. Tá? Mas se eu nasci, não morri, e cheguei na idade que eu estou, e o outro nasceu e com 1 ano morreu, por que é que eu estou vivo e aquele morreu? O que causou a morte daquela pessoa? Que não causou a minha morte, por enquanto. Então, tem algumas coisas que a gente precisa rever. Primeiro, quem disse que ele é o azarado e eu o sortudo? Para começar a conversa. Não é? Porque a minha avó que dizia que vaso ruim não quebra. Não é? E que o ruim não morre. Os bonzinhos morrem primeiro. Você acha que isso é punição ou é prêmio? É prêmio. Aí uma vez eu falei isso e alguém falou assim, toma cuidado, você fala isso vai incentivar o suicídio.
Pois é, o problema é que o suicídio é você sair pela porta dos fundos, não vai dar no mesmo lugar. Então não funciona. Mas assim, por que é que um nasceu na favela e o outro nasceu num condomínio fechado, num palácio? Por quê? Não é? Onde é que está a justiça? Onde está a causa disso? Melhor do que falar em justiça, onde está a causa disso daí? Se eu não identifico a causa nesse período, então, por exemplo, eu dei um murro na parede e quebrei minha mão. Qual foi a causa? Eu escolhi dar um murro na parede. A causa fui eu ter dado um murro na parede. Agora, se aquele ser acabou de nascer, por que nasceu mal formado? Por que nasceu com uma doença incurável? Por que nasceu com uma doença genética que vai trazer dor e sofrimento para ele? Quem é a causa imediata do corpo dele? Ele. Sabe? Então, eu sempre digo isso. A melhor e a pior notícia que o Espiritismo me deu é a mesma notícia. A culpa é sua. Porque quando eu quiser alguém para me fazer feliz, quem é esse cara? Eu. Se eu quiser alguém para eu confiar, quem é o cara? Eu. Eu sou a causa imediata de mim mesmo. Então, fala assim, poxa, mas você está sendo injusto, porque aquele cara nasceu numa favela, não é? E então ele não teve chance de ser alguém melhor. Teve sim, teve menos chance, mas ele também teve chance. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que nasceram no castelo e são porcarias? E quantas pessoas a gente conhece que nasceram na favela e são excepcionais? Eu estou dizendo isso, você pode, em qualquer área da sociedade, você pode falar em termos de ganhar dinheiro, de construir patrimônio, ou você pode falar em termos intelectuais, ou em termos morais. Tanto faz onde nasceu, porque você é que faz as suas escolhas. E se a tua vida está uma droga, a culpa é tua. Não é da tua mãe, que Freud me desculpe, não é? Não é do teu pai, não é de onde você nasceu, não é. A culpa é tua. Não é o que a vida te dá que faz você ser bem ou mal. É o que você faz com o que a vida te dá. Porque a vida deu uma dificuldade, o cara pegou a dificuldade e lutou contra ela, ele aprende e evolui. E a vida te deu facilidade, você se acomodou na facilidade, você não aprende e evolui, mas assim, você degenera dentro do processo que você está envolvido. Então não adianta a gente ficar choramingando, assim, eu não acredito em Deus, olha o que aconteceu comigo, né? Isso daí é uma coisa muito ruim, não devia ter acontecido comigo. Olha, morreu. Olha, estou com câncer, olha, isso é ruim? Se fosse ruim, não estava acontecendo para você. O esforço que você faz no começo, muitas vezes você vai entender o sofrimento que você está passando agora pelo o dividendo que aquele sofrimento vai trazer para você no futuro. Uma vez, eu já falei isso aqui porque eu fiquei muito bravo na hora, alguém chegou para mim e falou assim, você é um privilegiado, você é médico, anda de carro novo, está morando numa casa bonita, você é privilegiado, você não pode falar, hein? Meu pai era funcionário público. Enquanto a maior parte dos meus amigos estava jogando bola, eu estava em casa estudando. Não dava para meu pai pagar uma escola particular, eu estudava numa escola pública. Naquela época não tinha internet. Então eu pegava os livros de um amigo meu, que estudava numa escola particular, e eu estudava no livro do meu amigo. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, os meus amigos estavam indo para a balada, naquela época não tinha esse nome, mas eles iam para a balada, eles ficavam de madrugada, iam beber cerveja, e eu ficava em casa estudando. Depois eu entrei na faculdade, puxa, que bom, aí é que a minha vida não tinha mais mesmo, eu estudava de manhã e de tarde, eu ia para a faculdade, de noite eu estudava. Aí quando eu me formei, agora vai ficar legal, eu entrei na residência.
Eu entrava às 6 horas da manhã na residência e muitas vezes saía às 3, 4 horas da manhã, quando eu não estava de plantão. E eu passei depois mais 6 anos fazendo pós-graduação, ou seja, eu passei a minha vida estudando. Agora você vem dizer que eu sou um privilegiado? Eu fiz as minhas escolhas. E agora eu estou colhendo os frutos do esforço que eu fiz no passado. Como os meus amigos, boa parte deles, está colhendo o fruto do que eles não fizeram no passado. Eles não têm emprego, eles não têm profissão, estão passando apertado, não conseguem trabalho. E a culpa é minha? Eu sou privilegiado? Não. Então se a tua vida está ruim, muitas vezes é porque você escolheu errado lá atrás. Ah, e agora não tem jeito, deixa vir a próxima. Não. Você aprendeu? Muda agora. Para de botar tudo no cartão de crédito. Os seus bônus hora estão tudo em cartão de crédito. Está na hora de você revirar a sua vida e começar a assumir a rédea, porque é com você o negócio. Não tem ninguém para te fazer feliz. Olha, príncipe encantado não existe. Deixa eu falar. Você não sabe? Não é? Não existe. Tá? Pode beijar todos os sapos que nenhum deles vira príncipe. E todos os príncipes, depois que você beija, vira sapo. É só casar com o cara. Ele vai ficar gordo, vai roncar, vai ficar careca. Porque ele vai envelhecer. Isso só não vai acontecer se ele morrer antes. Não é? O inverso também é verdadeiro, né? Eu falo assim, em relação às mulheres, primeiro porque eu sou homem, e segundo que a mulher geralmente é mais romântica. Ela idealiza mais o negócio. Quanto mais você idealiza, maior é o tamanho da sua frustração. Porque o idealizado é alguma coisa que você criou dentro da sua cabeça e acha que todo mundo tem que corresponder. De novo, você é egocentrável. A infantilidade do espírito, que ainda não percebeu que o mundo, o universo não se move ao redor dele. Então, eu chego à conclusão, né, onde nós vamos parar? Eu chego à conclusão de que não adianta eu reclamar. Para eu reclamar, eu vou reclamar de mim mesmo. Não adianta. O que eu tenho que fazer é admitir. Porque quando eu admito, eu percebo o erro e com este erro admitido, eu aprendo. Se eu ficar negando que eu errei e ficar tentando jogar a culpa para o outro, eu nem aprender não aprendo. Eu passo o apuro, eu levo o prejuízo e não aprendo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que aprender numa outra oportunidade. E aí, se está ruim agora, pensa na próxima. Não é? Você acha que o traste que você casou, que agora você vai pagar tudo, que, olha, eu vou ficar com esse traste até o dia que eu morrer, porque assim na próxima eu me livro dele. Sinto lhe informar que se você continuar odiando o traste, o ódio ata os espíritos de um jeito que se ele não vier teu marido, ele vem teu filho. Credo mesmo. É isso mesmo. Pode começar a gostar do traste, porque não tem outra alternativa. E se não está dando para gostar, se afasta, que é para não piorar o ódio. Porque quanto mais ódio, mais grudado fica. Sabe que o que libera é o amor. O amor é que liberta. O ódio, ele une os espíritos. Você fica de um jeito grudado. E olha, se ele não vier teu marido ou teu filho, piora, porque vem obsessor. E às vezes é você que obsedia ele e você ainda não percebeu. E vão a duplinha ali, né? A corda e a caçamba, encarnação atrás de encarnação, um xingando o outro, até perceber que não vai ter jeito. E diz que a culpa é de Deus. A culpa é nossa. Ah, mas então como é que eu resolvo isso? Se você liberar o outro, né, mesmo que o outro te odeie, você ficar livre dele. Porque essa é outra lei divina. O teu amor te liberta. Então, o outro não precisa gostar de você. Você precisa gostar do outro, mesmo que o outro não goste de você. Isso é tão legal, porque é a parte boa de ser tudo culpa sua. Porque se a responsabilidade é tua,
Eu não preciso de ninguém para resolver o meu problema. Sou eu que vou resolver. Essa é a parte boa. A parte ruim é que é você mesmo que fez o problema. Mas isso faz parte porque você ainda é ignorante, porque você ainda é incompleto, porque você ainda está aprendendo. Então, eu falei isso tudo para vocês e eu encerro com uma coisa que eu tento fazer todos os dias na minha vida. Parar de reclamar. A minha mulher fala que eu sou o reclaminha. E ela tem razão. Eu levanto de manhã, eu começo a olhar tudo que tem ao meu redor, eu vou pensando tudo que eu tenho que fazer no dia, eu começo a reclamar. Puxa, mas eu não fiz isso. Puxa, mas não sei quem não fez aquilo. Puxa, não sei o quê. Antes de eu tomar o primeiro gole no café, eu já reclamei da humanidade inteira. Eu já começo o dia de mau humor. E deixo ela de mau humor também. A culpa é de quem? É minha. Eu não... Quer dizer, dela ficar de mau humor, a culpa é dela. Mas a minha culpa é de eu reclamar da humanidade. E eu ver todo dia o mundo mais cinza. A culpa é minha. Então, parar de reclamar é um ótimo primeiro passo. Outra coisa, parar de buscar culpado. Porque o culpado é sempre você. Não interessa. É sempre você. Né? E aquilo que está acontecendo de ruim para você hoje, não é para reclamar, é para ouvir o que aquela experiência está te dizendo. Porque ela está te explicando alguma coisa que é importante para você aprender. Né? E tudo se encadeia, porque não existe acaso. E a causa da minha vida sou eu. Sou eu, a minha ignorância, o meu aprendizado. Então, se hoje você é uma pessoa feliz e bem estável, porque você no passado se esforçou para ser uma pessoa feliz e estável, a culpa é sua. O mérito é seu. A responsabilidade é sua. E se o teu vizinho, ou o teu irmão, aquele cara que nasceu junto com você, na mesma família, teve as mesmas oportunidades e jogou tudo fora, você não é responsável por ele. Ele é responsável pela vida dele. E se ele hoje está mal, a culpa é dele. Ele escolheu isso aí. Ele que aprenda com o murro que ele deu na parede, que não é legal dar murro em parede. Ele que aprenda que ele precisa se esforçar para colher os frutos do que ele trabalhou hoje no futuro. E não adianta você querer achar que você merece alguma coisa sem ter feito nada para isso. Porque tudo tem causa. Todas as causas geram efeitos. E se eu quero um efeito benigno, que eu seja uma causa benigna. Se eu quero colher arroz, planta arroz. Se você plantar feijão, não vai colher arroz. Se vai plantar feijão, vai colher feijão. Por isso que o Evangelho diz que o plantio é optativo, mas a colheita é obrigatória. Não adianta eu querer que aquilo se transforme em alguma coisa que eu não fiz por merecer. Não é? Mais fácil falar do que fazer. Mas se a gente pensar nisso, se amanhã quando eu levantar, em vez de eu pensar mal da humanidade antes do meio-dia, ou antes do meu primeiro gole de café, eu pensar em mim mesmo e nas coisas que eu posso fazer para minorar a minha miséria interna, a minha miséria espiritual, se eu passar a olhar para mim mesmo, no que eu posso fazer para o mundo ficar melhor, em vez de ficar pensando o que o outro tem que fazer para o mundo ficar melhor, então se todo mundo começar a fazer isso, o mundo vai melhorar. A gente vai melhorar. E vai melhorar. Porque isso também é uma lei. É uma lei divina. Portanto, é imutável e perfeita. É o nosso destino. É sermos perfeitos. Sermos felizes. Quanto tempo vai demorar? Depende de cada um. Né? E quanto tempo a gente vai demorar para perceber e mais ainda para pôr em prática essa lei. Eu espero que tenha sido útil. Excelente. Né? E que não tenha esquentado demais a cabeça de vocês. Mas foi... Vamos fazer a prece? Mestre Jesus, neste momento pedimos a vossa presença
não só neste ambiente, nesta casa de oração, mas a vossa presença dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes. Que nós possamos abrir o nosso espírito para a vossa luz. Que a vossa luz possa entrar em cada um de nós, aquecendo os nossos corações, evocando bons sentimentos nos nossos espíritos, trazendo luz para a nossa ignorância. Que nós sejamos capazes de identificar nossa posição no processo evolutivo. Que sejamos capazes de nos perdoarmos por nossos erros, gerados pela nossa ignorância. Que nós sejamos capazes de sermos mais otimistas com relação a nós mesmos. Que nós possamos construir bons propósitos a médio, a curto, a médio e a longo prazo em nossas vidas. Que nós deixemos de exigir dos outros e passemos a exigir mais de nós mesmos. Não exigir algo que não somos capazes ainda de fazer, mas exigir aquilo que nos é possível fazer. Que nós possamos colocar à nossa disposição e à disposição dos bons espíritos a única coisa que nós hoje temos para oferecer, que é a nossa vontade de sermos melhores, de fazermos melhor. Que nós sejamos dignos dessa doutrina bendita, que hoje abre as nossas mentes, complementando aquilo que Jesus fez por nós quando esteve aqui encarnado, abrindo os nossos corações. E agora, com os corações e as mentes abertas, que nós possamos utilizar essas ferramentas para a nossa completude, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução como seres espirituais e perfectíveis que somos. Que Jesus nos ilumine, ilumine aqueles que amamos, ilumine as pessoas que convivem conosco nessa encarnação, os que estão encarnados e desencarnados, e que nós todos possamos nos unir de uma maneira ou de outra, aprendendo a nos amarmos, aprendendo a nos respeitarmos, e podemos chegar mais perto, um pouco mais perto do nosso Mestre Jesus, e um pouco mais perto do nosso Pai, causa primária de todas as coisas. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre.